O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou imagens de ataques americanos contra a ilha de Karg, considerada o principal reduto de exportação de petróleo iraniano. Confira com Pedro Trito. O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos atacaram a ilha de Karg, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da costa do Irã e de onde saem mais de 90% do petróleo exportado pelo regime. Em sua plataforma Truth Social, Trump escreveu: "Momentos atrás, sob minhas ordens, o Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio, obliterando completamente todos os alvos militares na joia da coroa iraniana, a ilha de Karg. Os ataques tiveram como alvo toda a infraestrutura militar da ilha", afirmou um oficial militar ao The New York Times. Conforme apurado pelo jornal norte-americano, bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos atingiram depósitos de mísseis, bem como locais que abrigavam minas iranianas. Um porta-voz iraniano reagiu, ameaçando atacar bases de empresas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos. Isso ocorreria se a infraestrutura de petróleo do país fosse atingida. A declaração foi divulgada pela mídia local, após o presidente Donald Trump anunciar a destruição de instalações militares iranianas na ilha. O local fica a menos de 25 quilômetros da costa iraniana e a cerca de 480 quilômetros ao norte do Estreito de Hormuz. Possui faixa de terra de 8 quilômetros de extensão e abriga o principal terminal petrolífero do país. O estreito, que está parcialmente bloqueado por Teherã, é um dos mais importantes canais de escoamento de petróleo do mundo, o que já vinha impactando o preço da commodity. O novo ataque tem o potencial de inflacionar ainda mais os preços. Apesar dos impactos na inflação, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que os efeitos econômicos de uma alta do petróleo, em decorrência do conflito no Oriente Médio, podem impulsionar a economia brasileira. Os impactos econômicos de uma alta do petróleo, eles são, de um ponto de vista do crescimento fiscal, da taxa de câmbio, de várias variáveis macroeconômicas, eles podem até ser positivos, digamos assim, né? Eles podem até ajudar a impulsionar a economia brasileira em 2026. Mas é evidente que nós não queremos, não desejamos que ninguém ganhe dinheiro com a guerra, certo? Não é esse o objetivo. Mello reconheceu que, mesmo com as medidas do governo para assegurar o preço do diesel, são esperados aumentos de preços, mas salientou que países superavitários em petróleo, como o Brasil, podem aliviar os efeitos negativos de choques externos. É verdade que os países superavitários também sofrem impactos inflacionários de um barril, de um petróleo mais caro, né, de energia mais cara. No entanto, eles têm mais capacidade de mitigar esses efeitos, por um lado, e, por outro lado, eles têm efeitos bastante positivos do ponto de vista da balança comercial, do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista de crescimento econômico. Ainda na sexta-feira, 5 aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos foram atingidos por mísseis iranianos, enquanto estavam no solo na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, informou o Wall Street Journal. Segundo o jornal, que cita 2 autoridades americanas, as aeronaves foram danificadas durante um ataque com mísseis realizado pelo Irã nos últimos dias contra a base saudita. As aeronaves atingidas são usadas para reabastecimento em voo. De acordo com uma das autoridades ouvidas pelo Wall Street Journal, os aviões não foram totalmente destruídos e estão passando por reparos. Ninguém morreu no ataque, segundo as autoridades citadas. O Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio, não comentou o caso. Os Estados Unidos estão em conflito contra o Irã desde o dia 28 de fevereiro. Ao lado de Israel, o país lançou uma ofensiva militar em Teherã, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei.
O segundo filho dele, Mujtaba Khamenei, foi eleito para sucedê-lo. Pelo menos 5.000 alvos foram atingidos durante os 12 dias de conflito. Segundo a rede de TV americana CBS News, 50 navios iranianos foram destruídos ou danificados e 30 bases ou instalações militares atingidas. Em outro post, mais tarde, Donald Trump afirmou que o Irã tinha planos de dominar todo o Oriente Médio e aniquilar Israel. Segundo o republicano, assim como o próprio Irã, esses planos estão mortos. Por causa do conflito, a Fórmula 1 vai cancelar as etapas do Bahrein, prevista para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de abril, e da Arábia Saudita, marcada de 17 a 19 do mesmo mês, segundo diversos veículos de imprensa internacionais.